Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes, um prazer muito grande poder estar com todos vocês. Queridos e amados irmãos, agradecido a Deus pela presença de vocês, pela fidalguia de vocês e por tudo que vocês representam para o canal Bíblia em Foco. Também querendo agradecer a Deus por todos os inscritos que têm chegado ultimamente ao nosso canal, se agregado a nós nesta última hora, com esta garra, com esta fé de junto nós levarmos a palavra de Deus. Nós prosseguimos, irmãos, pedindo a todos vocês a colaboração, os comentários. Ultimamente estamos sendo bastante, como que eu diria, alvejados nos comentários devido à nossa posição doutrinária, de defendermos a verdadeira Igreja de Cristo e a comunhão dos santos e a sã doutrina. Então, muitas das vezes nós somos alvejados. Então, vocês podem nos ajudar através dos seus comentários fiéis e verdadeiros a fazer a defesa do Evangelho. Também quero agradecer a Deus e pedir a vocês para comentar, compartilhar e deixar o like, sempre o like, para positivar os nossos vídeos e também acionar o sino da notificação. Hoje nós vamos dando sequência sobre este ramo, esse braço estendido. Hoje nós vamos focar mais uma linha do Espiritismo, mas hoje já não está denominado diretamente como Espiritismo. Hoje já é um braço estendido, são ramificações do Espiritismo, já ganha alguns nomes, mas não deixa de ser e fazer parte do Espiritismo. Nós vamos falar hoje sobre os cultos afros, os cultos afros brasileiros, que na verdade esses cultos afros brasileiros têm se tornado bastante semelhante a alguns cultos e rituais heréticos de igrejas pentecostais. Então, esses cultos afros, eles têm ramificações e são braços estendidos do Espiritismo. E nós queremos falar nesse vídeo para vocês. Meus irmãos, os cultos afros brasileiros. Os cultos afros brasileiros chegaram ao Brasil através dos escravos africanos, na era colonial, em que quando praticamente nós estávamos aqui tendo nosso país colonizado, então vinha nas embarcações, através dos navios, via oceano desde a África, muitas pessoas que se tornaram, por infelicidade nossa e deles, escravos, pois nós sabemos que a escravidão é uma coisa diabólica, uma servidão, e não pode um ser humano ser escravo de ninguém. Deus chamou todas as pessoas para serem livres, seja elas no espírito, no sentido de professar sua fé, livres para opinar e também livres de servidão de pessoas, de senhores que se assenhoriam das pessoas e querem dominar as pessoas com braço e mão de ferro. Tanto acontecia com as mulheres, com as pessoas de pele escura e tantas outras pessoas que eram escravizadas por uma sociedade corrupta, maligna e diabólica que queria tomar com mão de ferro o direito que as pessoas têm de viver, de ir e de vir. Então, nessa época que a nação brasileira estava sendo colonizada, veio muitos escravos africanos nessa época. Os três principais grupos que trouxeram e que disseminaram este culto afro brasileiro começou com esses três grupos e até hoje permanece praticamente, que eu tenha conhecimento e que eu saiba que permanece governando aí esses rituais desses cultos afros brasileiros são o primeiro braço estendido, que é a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé. Eu disse Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Por isso que quando os irmãos veem um culto de igrejas de fundação nova pentecostais batucando nos tambores e dançando e falando língua estranha e fazendo, trazendo para a igreja um ritual como se fosse um ritual de um terreiro de macumba.
você pode saber que isto tem uma semelhança muito grande com os cultos afros brasileiros, que são de cunho de quimbandaria, umbandaria e candomblé. Então, são os candomblecistas, os umbandas, os umbandistas e os quimbandistas que trazem essa ramificação desse culto de adoração afro-brasileira, e hoje esses cultos estão sendo infiltrados dentro da igreja por ditas igrejas e pastores que se dizem pastores evangélicos, mas na verdade não passa de um ritual de terreiro de macumba. Vocês entendem? Então a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé que instalaram, trazendo da África, esse culto, esse ritual desse culto afro-brasileiro que na verdade não passa de um culto aos demônios, de um culto diabólico, tá certo? Bom, eles não se consideram espíritas. Para começar, eu disse que é uma ramificação, um braço estendido, tem muito com o espiritismo, mas eles não querem se considerar espíritas. Mas, na verdade, toda a prática do espiritismo se encontra nesses três braços estendidos aí do espiritismo, que se denominam cultos afros brasileiros. Afro por descendência africana e da cor da pele ser escura, tá certo? O chamado autoespiritismo não lida com adivinhações, como búzios, quiromancia, nem com os diversos ramos da cartomancia e outras formas de adivinhações. Então nós observamos que aqui a quiromancia e a cartomancia atuam muito dentro desses cultos afro-brasileiros, essas mulheres que lançam cartas, búzios, tarô, lê sorte, adivinha, essas coisas assim mais, esses agouro do diabo, que faz parte desses braços estendidos aqui, desses cultos afros brasileiros. A coluna vertebral desse ramo espírita é a reencarnação e a necromancia. Bom, essas cias aqui, isso aqui é gente lidando com corpo morto, hidromancia ali é o uso de água nas adivinhações. Por isso que hoje em dia está entrando até na igreja, tem muitas pessoas que tomam banho de água para ficar são, para curar uma enfermidade. Hoje em dia tem muitas pessoas evangélicas que estão se enfiando em cartomancia, quiromancia, hidromancia, necromancia, e nem sabem do que estão fazendo, e às vezes estão saindo da doutrina da igreja, estão se desvirtuando das coisas de Deus de uma forma tão sorrateira que nem sabe, nem sente quando vê estão lidando com coisas ocultas. Naquele dia do juízo vai ser muito triste, porque os pastores, os bispos, os obreiros, esses ditos apóstolos não ensinam mais nada, nada. A igreja está pobre de ensinamento. Sábado à noite nós estávamos pregando numa igreja aqui no Rio Grande do Sul e foi uma glória tão grande, um derramar tão forte do poder de Deus, porque nós estávamos falando justamente sobre isso, a falta de ensinamento, instrução para a igreja. Falta a igreja se voltar à palavra de Deus. A igreja não... As pessoas estão morrendo, estão perdendo a vida espiritual, estão perdendo a sua alma e não estão nem percebendo, porque não querem mais estudar a Bíblia, não querem mais pertencer e fazer parte dos estudos sistemáticos da palavra de Deus. Eu me lembro de uma feita que eu trabalhei com um grande presbítero da Igreja Deus e Amor, e ele disse para mim que o que ele queria aprender Bíblia se ele já sabia tudo. Então o mal desses pastores da Deus e Amor, da Assembleia, e não todos da Assembleia, mas tem um grande número de pastores nessas igrejas que eles não querem se envolver com a Bíblia, eles não querem saber de estudo, eles querem ficar com esses cultos, e esses cultos aí de aberrações têm destruído com a essência da igreja. Sábado à noite nós falávamos de 5 coisas que Eutico perdeu por estar na janela. Hoje em dia nós temos muitos crentes de janelas, crentes que estão na janela, não entra, não sai, não vai, não fica, não se locomove, não deixa os outros se locomover, em cima do muro. Não sabe se é crente, não sabe se é do mundo, não sabe se serve a Baal, se serve a Jeová, não sabe se manda a casa dele servir a Deus ou se deixa o povo servir aos amorreus, heteus. Enfim, é uma situação muito grande. Estão como uma mulher de Ló, não sabe se sai de Sodoma, se fica em Sodoma, ao mesmo tempo sai de Sodoma, ao mesmo tempo seu coração está preso em Sodoma, por causa das suas amizades e tantas coisas que está
se envolvendo. E nós sabemos que o rapaz, por estar na janela, ele perdeu muita coisa na vida. Perdeu noção do perigo, perdeu o seu equilíbrio, perdeu a sua visão, enfim, perdeu a sensibilidade espiritual. O que tem de crentes hoje em dia que não tem mais sensibilidade espiritual, não sabe nada, não quer saber de nada, tudo está bom, nada mais é pecado, tudo está certo. Deus está falando, não sente, Deus está tocando, não sente, Deus está curando, não sente, Deus está batizando, não sente nada. Eu não sinto mais nada. E aí, irmão, o que você sentiu? Eu não sinto nada. O pregador era uma benção? Não senti nada. As pessoas da insensibilidade espiritual estão como aquele povo de Israel, quando Deus fala pela boca de Isaías: o meu povo não me conhece mais. O jumento conhece a manjedoura do seu dono, o boi conhece o seu possuidor, mas Israel não me conhece. O meu povo não tem mais sentimento de mim. O meu povo não me conhece. O meu povo me esqueceu. E ali Deus fala com voz de lamento e de choro. Dá para entender que parece que Deus estava chorando porque o povo dele estava insensível, tinha esquecido dele, virado as costas para ele. Eu encontro hoje, nessa última hora, uma igreja que virou as costas para Deus, uma igreja que não sente mais Deus. Deus pode falar, pode chover, abrir os celeiros e descer bênçãos espirituais sem medida, mas eles não sentem. Eles não veem, eles não são gratos, eles estão insensíveis à voz de Deus, insensíveis eles não têm mais sentimento de Deus, não têm sentimento de Cristo e não têm sentimento do Espírito Santo. É uma insensibilidade muito grande. E Deus, naquela época, já lamentava em voz de choro. Eu acredito que hoje Deus está muito mais entristecido do que naquela época. Porque essa igreja do presente momento, ela não sente Deus, nada mais é pecado. Esses crentes não têm mais medida e limite para pecar. Eles pecam deliberadamente e não assumem as suas responsabilidades em âmbito algum da sua vida espiritual. Eles querem fazer uma igreja que se molde a eles, eles querem um Deus desses enfeitezinhos de estante e de bancada que esteja ali para se moldar a eles, ao querer deles, à vontade deles, mas eles jamais se regeneram, se convertem, se arrependem e se voltam a fazer a vontade de Deus, em obedecer a Deus em submissão. Então estamos vivendo um momento muito difícil, mas oxalá que Deus, quisera Deus que Deus toque nossa vida e nos avive nessa última hora, nos enche do seu santo e amado Espírito. Bom, a coluna vertebral desse ramo espírita é a reencarnação e a necromancia, condenadas pela Bíblia Sagrada em Deuteronômio 18 e 11. A prática da necromancia. Jamais nós podemos aceitar a prática de reencarnação, de pessoas voltando, ou de trabalhos com corpos mortos, ou adivinhações por corpos mortos, ou orações por pessoas mortas. Tudo isso faz parte de um culto ritual pagão. Da mesma forma, os cultos afros brasileiros são feitiçarias, nada mais, nada menos do que feitiçaria. Feitiçarias terríveis. Deus não trabalha com agouro, com feitiçaria, com adivinhações. Nós sabemos que a Bíblia é muito clara em dizer que ficará de fora os feiticeiros. Essa linha de ramificação de culto dessas pessoas, eles já estão fora do reino, não por o pastor Levi, mas a Bíblia Sagrada diz no Apocalipse que eles vai ficar de fora os feiticeiros, cães, os bêbados, os fornicários, os adúlteros e tantas outras classes que você encontra ali no último livro da Bíblia Sagrada, encerrando o cânon sagrado. O Apocalipse vai dizer que essas pessoas vão ficar de fora do reino. De fora do quê? Fora do reino. Tem gente que não entende o que é aquele fora ali. Fora do reino. Vocês entenderam? Pois todos mexem com encantamentos, espíritos e magias. Você confere na sua Bíblia Sagrada em Deuteronômio 18 e 11. Outra coisa, Isaías descreve com precisão essas práticas condenadas pela palavra de Deus. Você pode ler o livro do profeta Isaías, capítulo 65, verso 3 até o 5. Vocês vão perceber o que é essas três ramificações, esses três braços estendidos fortes do Espiritismo, que estão chamados hoje na nossa nação brasileira de cultos afros brasileiros, que nada mais, nada menos é do que uma obra diabólica das trevas. Primeiro vamos começar
É bem ligeiro, irmãos, o vídeo, só para nós não deixar passar despercebido esses cultos afros e esses braços estendidos, essa religião pagã, o espiritismo e essas obras do diabo oculta das trevas. Isso aqui entra em seitas ocultas, isso aqui é ocultismo. Isso aqui não é seita pseudo-cristã, que é uma igreja falsa pregando o evangelho falso. Isso aqui vai além, isso vai já entrando na ala e na galeria das seitas ocultas. O que é ocultismo? Algo escondido, secreto, algo em segredo. Vocês sabem que até poucos anos atrás ninguém podia abrir um CNPJ e colocar um terreiro de macumba abertamente. Era tudo proibido, porque hoje em dia está tudo aberto e a televisão, a Globo e todos os meios de comunicação estão divulgando, porque tem pessoas famosas do meio da celebridade, da famosidade, dos famosos, dos estrelão, dos astros, das estrelas, que fazem parte disso aqui. Mas você sabe que isso aqui comete crime, isso aqui mata animais. Eles dizem que não, afirmam que não, mas isso aqui mata animais, sim. Eu tenho na minha família, pessoas que pertenceram a isso aqui. Sim, senhoras e senhores, um moço da minha família com 28 anos estava depressivo e a mãe dele levou ele num terreiro de candomblé aqui no Rio Grande do Sul, uma cidade bem próxima da minha. E a primeira coisa que a batuqueira, a feiticeira, a filha do diabo pediu foi um galo preto. Eu gosto tanto dos animais, eu tenho aqui na minha casa os galos para cantar de manhã. O que um galo preto, coitadinho, que ele nasceu preto porque Deus fez ele preto tão bonito. O que tem que uma pessoa dessa usada pelo diabo pedir um galo preto, matar o galo, para derramar o sangue do galo para querer curar uma depressão de uma pessoa? Aí esse menino olhou para a feiticeira na frente da mãe dele e disse: o que o galo tem a ver com os meus problemas? Aleluia! Aleluia, eu te pergunto essa manhã, o que o galo tem a ver com os problemas de alguém no terreiro de macumba? O galo não é um animal emissário que vai levar os pecados da pessoa. Nós já encontramos isso no verdadeiro evangelho. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, dores e problemas. E ele perguntou o que o galo tem a ver com o meu problema. A mulher não conseguia explicar, a feiticeira. Ele pegou a mãe dele e voltou para casa. E nós continuamos orando por ele para que essas coisas não ataquem a vida dele, mesmo ele tendo participado desses encontros, desses cultos afros brasileiros, dessas obras diabólicas. O que o gato preto tem a ver com os seus problemas? O que o sapo, que é para comer os insetos, tem a ver com os problemas de alguém, costurar a boca dele, colocar sal nele? O que os animais, enfim, os outros animais, o bode preto, tudo eles, o que eles têm a ver com os problemas nossos? Então são práticas reprováveis. Inclusive a lei brasileira é tão suja que apoia esses cultos afro. Porque quando a gente machuca um animal sem querer na rua, querem processar a gente. Mas aí esses batuqueiros, feiticeiros, podem matar crianças em rituais satânicos nos cemitérios, no centro de umbanda, de macumba, de feitiçaria. Eles podem matar centenas de gatos pretos, galos pretos, sapos e tantos outros animais, bode, e aquilo que bem eles entender que os demônios, dizem eles que os demônios pedem, acredito que os demônios pedem, muitos dos casos são verdadeiros, outros são mentiras, eles mesmos pedem para impressionar a pessoa e ganhar dinheiro. Vocês entenderam? E a maioria desses políticos corruptos fazem pactos usando bodes pretos e animais para se promover e se eleger no meio dessa nação corrupta. Então, por isso que tem muitas pessoas do alto escalão que nós, às vezes, não podemos falar, mas eu quero dizer aqui, nessa rica oportunidade, os animais não têm nada a ver com a religião distorcida e pagã, diabólica, que tem uma doutrina e um ritual que tem que tirar a vida dos animais, derramamento de sangue, ou matar os animais sufocados, para que a pessoa sinta-se no mesmo estado de asfixia que o animal se sente, para ele morrer também dessa forma. Então, as pessoas não têm nada a ver, as pessoas não devem ser alvo de obra oculta em terreiro de macumba secreto. A pessoa está lá trabalhando e a pessoa outra, mal intencionada, está fazendo uma obra lá num terreiro para essa pessoa ser espetada com agulhas, morrer espetada, sentir a aflição das agulhas no corpo e tantos outros rituais diabólicos que essas pessoas fazem. Então eu pergunto para vocês, devia ser processado e fechado todos esses terreiros de macumba. O que tem de desigrejado, filósofo, psicólogo, a psicologia da autoestima, usando a mente nos últimos dias para atacar a igreja, dizer que a igreja tem que pagar imposto, fechar os templos. A igreja nunca fez mal para ninguém, meus irmãos.
o que nós estamos vivendo na última hora da igreja na terra, e os homens usados pelo diabo estão contra a igreja, os Illuminates, os líderes do mundo da última hora estão puxando para si. As próprias pessoas que dizem pregar contra os Illuminates são maçons e são Illuminates, enfraquecendo assim o teor da igreja. Aí, o que devia fechar é terreiros de macumba, não são igrejas. O que devia de ser fechado e nem pagar imposto ou não pagar ou pagar, seria esses cultos afros aí, que estão matando animais, destruindo com a vida de pessoas. Agora a igreja não. A igreja tira a pessoa drogada das drogas, tira a pessoa alcoólatra do álcool, do alcoolismo, da dependência do álcool, das drogas, tira as pessoas do submundo do crime, da destruição, tira os moços da rua, né, recupera e restaura jovens, adolescentes que são indefesos, tira muitos velhos da rua, auxilia muito em trabalhos. Eu sei que não está fazendo a metade do que era para fazer, porque a igreja tem poder para influenciar no mundo espiritual, mas a igreja está fazendo muito. Então eu acredito que eu sou contra querer destruir a igreja, pregar contra, ficar aí usando esse momento que os pastores estão deixando a desejar, porque os pastores e a igreja está deixando muito a desejar nessa última década no Brasil e no mundo. Então a liderança mundial está querendo oprimir a igreja, esmagar a igreja, se aproveitar dessa fraqueza dos pastores da igreja para fazer a igreja pagar imposto, destruir com a igreja, fechar as portas da igreja. Jesus disse em Mateus, se não me falha a memória, quando ele fundou a igreja dele, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Essas pessoas estão querendo fechar a igreja. Vocês entendem, irmãos, que essas pessoas desigrejadas, esses líderes iluminados, todas essas pessoas que estão contra a igreja são filhos do diabo, porque o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra o mandamento da igreja, e nós vamos ver o arrebatamento chegar, e os fiéis cristãos da Igreja Universal de Cristo, da Igreja Universal dos Santos em todo o globo terrestre, vão estar esperando o arrebatamento da igreja, porque a igreja de Cristo, as portas do inferno não vai prevalecer contra ela, porque é a palavra do nosso Deus, e ele é fiel e verdadeiro. Vamos a esse primeiro braço aqui estendido. Umbanda, vamos falar sobre a Umbanda. Aqui há uma mescla de raças. Há elementos indígenas, pagelança, aqui está os rituais dos índios. Aqui há uma mescla de raças, uma mistura. Há elementos indígenas, pagelança, bebidas, ervas para banho. Vocês têm que cuidar, irmãos. Vocês têm que ser inteligentes e saber que tudo isso que envolve essas coisas que eu estou falando, ervas, banhos, tudo isso é religião pagã, o próprio budismo, o hinduísmo, isso exercita muito essa prática lá nos rios da Índia lá e da Ásia. Vocês entenderam? Então vocês têm que saber que toda seita tem um pouco de cada uma dentro da outra. E eu venho falando, explicando isso para vocês. Então, aqui nós temos elementos indígenas, pagelança, bebidas, ervas para banhos, charutos e etc. Vocês lembram dos jornalistas da Record e da Rede Globo, quando vão aí visitar essas tribos indígenas, que eles ficam queimando a pele, tomando aquele veneno do sapo e tantos outros rituais? Aquilo tudo é ritual, tudo ritual estranho. E aí todo o pajé, todo líder de alguma coisa, ele diz que aquilo é um remédio, mas na verdade vocês sabem que o cristão verdadeiro não se engana. Tem crentes, eu conheci crentes aqui de uma igreja que eu congreguei, que as irmãs estavam indo tomar banho para curar suas enfermidades através de banho de hidromancia. Você entendeu? Os crentes hoje querem ser curados, eles não querem nem saber. Essa crentalhada aí está tudo perdido, porque o próprio diabo traz enfermidades no corpo da gente, que se desvia da verdade, e depois o próprio diabo faz eles ir atrás dessas curas aí, através de ritual pagão e diabólico. O crente verdadeiro, ele é são. Se porventura o crente verdadeiro ficar doente, o crente verdadeiro também fica doente. Ele vai buscar a cura através de recursos espirituais, da igreja, da medicina, e se Jesus não curar ele, em recursos verdadeiros da medicina e da igreja, ele vai morrer e acabou. Esse é o verdadeiro crente. Agora, cuidado, que nós estamos na última hora. Elementos africanos, etc., elementos africanos, candomblé e elementos brancos. As imagens do catolicismo romano fazem parte da Umbanda. Não precisa falar que dá um estudo que não acaba mais. Você vai encontrar praticamente todas as imagens católicas do catolicismo romano, você vai encontrar dentro dos cultos afros. Não se engane. Com outro nomezinho, às vezes até o mesmo nome,
e a mesma imagem. Vocês fujam, irmão, dessas coisas. Vocês estão entendendo? Os orixás correspondem aos santos da Igreja Católica. Todos os orixás da Umbanda correspondem aos santos da Igreja Católica, tá certo? Não vou falar aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, mas os orixás são os mesmos santos da Igreja Católica. Vocês entenderam? Agora vamos ao segundo ponto, candomblé. O candomblé é um ramo tipicamente africano. Há variedades em suas práticas, porque vieram de várias religiões, várias jurisdições e regiões da África. A Umbanda e Candomblé são chamados Xangô em alguns estados do Nordeste. Vocês entenderam, irmão? Não se esqueça, ó. A Umbanda e o Candomblé são chamados de Xangô. Então cuida que você vai, olha esses programas de televisão, é Xuxa, Aline Barros, toda essa gente misturada aí, essas igrejas misturadas com o paganismo, com o mundo, esses padres católicos, Fábio Melo, Padre Marcelo, Ludmila Ferber, Damares, cantora Damares da Assembleia de Deus, e tantos outros cantores de outras igrejas, tudo misturado. Isso aí não tem nada de Deus. Raul Gil, esses cantores, pastor, Cláudio Duarte, essas coisas, indo em programa. Vocês cuidado, irmão. Nós estamos vivendo os últimos dias na Terra. O ecumenismo aí está misturando todas essas igrejas. Vocês veem as matérias da Globo, que não importa o que você segue, você tem que servir a alguma coisa. Você seguindo a um Deus, o que importa é você seguir um Deus, porque assim o anticristo, o falso profeta, que é o Papa da Igreja Católica, na minha concepção, e a trindade satânica que vai operar, já está levando as pessoas a esse ecumenismo, a uma só fé, uma só religião, um só Deus, um só líder, um só governo, tudo para caminho do arrebatamento da igreja, vocês entendem? Então em alguns lugares é conhecido Xangô, Xangô, o meu orixá, não vê que tem atriz e ator que diz meu orixá hoje me falou tal coisa, fica esperto que é tudo demônio, resumindo tudo num pacote só, é demônio puro, espírito de engano. Então a Umbanda e Candomblé são chamados de Xangô em alguns estados do Nordeste, como Alagoas e Pernambuco. Bom, Alagoas é uma das sedes da batucaria do Candomblé. O Fernando Collor de Mello era um dos maiores batuqueiros que tinha em Alagoas. A piscina dele era... Não é porque algum pai de santo falou, não. É porque é verdade mesmo. A piscina dele, às vezes, tinha até algum bode, algum trabalho lá feito dentro da piscina daquele promíscuo, que acabou escandalizando com a nossa nação e depois de 20 anos volta à política de novo, porque esse povo brasileiro é burro, atrasado, esse povo tem que estudar, me perdoe, mas são asnos, jumentos. Até os que têm faculdade são facilmente enganados por política e por igrejas. A gente vê dentro das igrejas doutores, médicos, advogados que não conseguem nem ter um discernimento entre a mão esquerda e a direita. O que está acontecendo com a nação brasileira? Estamos virando asno? Que Deus ilumine a cabeça do povo brasileiro, que Deus abra a mente desse povo. Você lembra que ele era envolvido, Pedro Collor de Mello, irmão dele, PC Farias, aquelas mortes terríveis, aquelas coisas diabólicas. Então o povo brasileiro esquece. E aí diz, não, que isso é conversa de pastor. Não é conversa de pastor, não. Batucaria, feitiçaria, corre solto no meio dessas celebridades, desses artistas, no meio político. Por isso que eu digo para vocês que algum político cristão, se entrar no meio da política e não tiver braço firme, ele vai se tornar um falastrão, um mentiroso. Então, pastor se tornando político é complicado, porque a política é um jogo sujo. Um membro da igreja ainda podia ser político se ele tem braço firme e muito caráter para se manter firme naquilo que ele aprendeu. Porque se é para ele ir para lá para ser mais um, qual é que é a vantagem de um obreiro, pastor, deixar o altar para ser político, para ir para Brasília, para ser mais um e fazer um conluio com eles? Eu pergunto. Então, cuidado, irmãos. Essa religião aqui, ela atua muito no meio artístico. Vocês entenderam? Bom, Alagoas e Pernambuco e no agreste nordestino são conhecidos como catimbó. E essa catimbaria, vocês notam que a Rede Globo usou demais desse meio, dessa região aqui nordeste, ó, esse agreste brasileiro nordestino. Ó. Aqui nessa região aqui de Alagoas, Pernambuco, no agreste, a Globo filmava, e teve uma época que mais de 20 anos consecutivos, 2 décadas, a Globo largava novela só em cima disso aqui. Ó. A Rede Globo, ela tem uma parcela muito grande em ter enchido o Brasil de batuque e desse culto afro-brasileiro.
A Globo, desde os primórdios, quando a gente era criança, desde aquele programa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, já se via aquelas mães de santos com aquela roupa na cabeça, aqueles vestidos rodado branco. A gente já via a macumba vem sendo plantada pela Globo desde 1970. Então vocês percebem, irmãos, que a Globo é responsável por novelas que disseminou esse culto afro-brasileiro aqui, ó. Isso aqui não tem nada de bom para a nação brasileira. Isso aqui é batuque puro. Vocês entenderam? Isso aqui não trouxe benefício nenhum. Isso aqui ensinou aquilo que eu falei antes no vídeo, a morte dos animais, execução de animais em massa, execução até de crianças em rituais satânicos dentro da nação brasileira, que nunca nós vamos saber, que só a eternidade vai revelar, de crianças que desaparecem. Então não sou a favor de Umbanda, nem de Quimbanda, e nem de Umbanda, de Candomblé. De forma alguma, é uma obra do diabo. Descarada. Trabalhou sorrateiro até uma década atrás. Agora está os terreiros abertos, CNPJ registrado, e eles cultuando. A cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, é a cidade mais agoreira que temos, uma das nações, da nossa nação brasileira. Rio Grande, por exemplo, é a cidade que mais tem terreiro de macumba na região do estado do Rio Grande do Sul e uma das do Brasil. Eu tive pregando e fazendo trabalho da igreja em Rio Grande. É uma cidade destruída, você vê uma cidade, as ruas desertas, uma coisa feia. Me perdoe vocês, moradores de Rio Grande, tem a parte bonita do Rio, mas em sentido desse culto afro, destruiu com o Rio Grande. Outra cidade que eu pastoreei a igreja por 2 anos, Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul, uma cidade universitária, uma cidade grande, linda, mas uma cidade destruída pela batucaria. Na época que eu pastoreava lá, tinha 380 centros de macumba em Santa Maria, entre somente os registrados, fora os que não são registrados. Era possível você passar na rua com o carro, você vê o centro de macumba lá, as galinhas, os animais já para vender, expostos. E expostos, tinha que ser fechado, tinha que ser confiscado. Você chega ali, já compra o animal, já faz ali o próprio ritual de macumba. Então a cidade completamente perturbada. E as cidades onde isso aqui reina, a gente percebe que a cabeça das pessoas, quem lida com o público, as pessoas, aconselha todo dia, toda hora, a gente percebe que tem cidades que é dominada, a cabeça das pessoas é conturbada. Você já lidou com pessoas conturbadas? Pessoas que servem normalmente a outro tipo de religião, que não é o caminho, que é o Evangelho de Cristo, são pessoas difíceis de lidar, irmãos. Muito complicado lidar com gente. A mente deles é distorcida, eles têm uma confusão mental, e eles cansam as pessoas de mente aberta, que querem viver em paz, eles cansam, eles maltratam, eles judiam tudo, eles fazem as coisas se tornar difíceis. Olha, é muito complicado lidar com pessoas que não têm o Espírito de Deus. E por fim aqui, irmãos, a Quimbanda. Falamos da Umbanda em primeiro lugar, o primeiro braço estendido, o segundo o Candomblé, e a terceira a Quimbanda. Bom, a Quimbanda é a magia negra, conhecida magia negra. Nós temos a mesa branca, a mesa preta, temos tudo nesses 3 quadros que eu estou falando. Mas a Quimbandaria é a magia negra. O deus principal deles é o Exu, que é o mesmo Lucifer, que de luz não tem nada, que era Lucifer antes de cair. Hoje é treva pura. Vocês entenderam? Não é mais Lucifer, hoje é Belzebu, é demônio. Você entendeu? Esse aqui é o Exu, o Lucifer, o Belzebu. E o Belzebu é o próprio Satanás. Então o Deus dessa quimbanda aqui, ó, é o diabo. Quando eles falam em Exu, eles estão falando do próprio Lucifer, que tinha luz, mas que caiu de treva, que é o próprio Belzebu, que traduzido para vocês numa linguagem maior e menor, é o próprio Satanás, o diabo. Tá? O culto deles é prestado diretamente ao diabo. Quimbandaria é o diabo puro dentro do terreiro. Vocês entenderam? Então o culto deles é prestado diretamente a Satanás. Desses 3 aqui, o braço mais forte é a Quimbanda. A Umbanda e o Candomblé são fortíssimos, mas o mais forte é a Quimbanda. Porque a Quimbanda já está trabalhando direto com o diabo. É um estágio que eles vão se estudando, trabalhando, os pais de santo, até que eles trabalhem e consigam exercer essa prática aqui, ó. Eu não preciso ter sido pai de santo para explicar, tem gente na igreja que o pai de santo, que ex, irmão, eu não acredito na metade da conversão desses caras que eram ex. Eu acredito em pastores cheios do Espírito Santo que conhecem a verdade falando, vocês entenderam? A maioria desses que saíram lá de dentro não passa, às vezes, de uns exploradores mentirosos. Muito poucos deles passam por uma conversão real e vêm falar a verdade. Vocês entenderam? Bom, diferentemente da Umbanda e Candomblé, a Quimbandaria, diferentemente da Umbanda e do Candomblé,
ela lida diretamente com o diabo. Mas então quer dizer que os outros são melhores? Não, aqui não tem nada de bom. Aqui não tem nada de bom. Eu estou dizendo que os três são terríveis, mas entre os três, o mais terrível é a quimbandaria, que trabalha numa linha mais forte, direto com o próprio diabo. Tá certo? É magia negra pura. Ó, diferentemente da Umbanda e do Candomblé, este adora a Satanás, mas de uma maneira disfarçada. Vocês entenderam? Porque isso aqui nunca disse abertamente que trabalhava direto com o diabo, em nenhum tempo. Agora que aí, graças a Deus, o tempo do fim está vindo à luz, está sendo exposto, tá certo? Mas isso aqui sempre trabalhou oculto. Isso aqui era mais ou menos assim, você ia numa família lá, tinha duas moças, você casava com uma, ficava uma cunhada. Aí digamos que durante o decorrer do tempo, só um exemplo, aquela cunhada não gostou de ti, não gostou mais da irmã dela, da tua família, por lá o diabo entra numa pessoa da família, ele começa a te odiar, ele segue isso aí, ele vai lá e te enche de macumba, entendeu? Aí acontece que muitas pessoas têm o seu lar destruído, se tornam um bêbado de um minuto para o outro, se tornam doente da cabeça, se tornam doente do estômago e tantas outras coisas. E não sabe por quê, porque são tudo católicos, serve tudo ou de outra religião, então não sabe, não entende. Aí os pais antes que eles fazem o bem, com mal eles desmancham o outro, é mentira. Num mal não aniquila e desmancha o outro, é tudo obra do diabo, mentira, tudo vai piorando. Isso é tudo conversa fiada. Então, essa pessoa que odiou a outra, a irmã e o cunhado, vai lá, coloca na macumba, um genro coloca o sogro, ou o sogro não gosta do genro, ou a sogra não gosta da nora, e vai para lá e faz esse trabalho. Aí a pessoa está com a vida desgraçada, não sabe por quê, porque não pega macumba de pai de santo ou de filho do diabo, não pega em crente fiel. Vocês entenderam? Não pega mesmo. E eu acredito que nem num crente sim que está fraco, mas que está com a família na igreja, que tem outras pessoas que embaçam ele de oração, não pega. Agora, na pessoa que não é crente, irmão, que não tem uma pessoa em volta dele, colocando muralha de oração nele, a macumbaria, ela destrói. E eu não vim aqui dar palanque para o diabo dizer que o diabo é forte. Eu estou dizendo que o diabo tem um poder de atuação muito grande. E essas coisas do diabo aqui atrasam a vida das pessoas que não têm Deus. Agora, quem tem Deus, irmão, fica tranquilo. Quem tem Deus, Deus é muito maior que o diabo em poder, em plenitude de tudo. Deus destrói Satanás num sopro da sua boca. Então fique tranquilo. Por isso que eu te digo para ti, é muito importante, olha para mim, você ter Deus na vida. Vocês entenderam? Pessoas morrendo precoce, em acidente aéreo, destruição, aviões, paga na macumba e tantos rituais diabólicos. Mas quem tem Deus, eu digo porque até o presente momento, vou contar uma coisa para vocês. Eu já viajei vários países do mundo, eu já tive lugares perigosos, eu já me envolvi em tiroteio, eu já me envolvi no meio de coisas terríveis. Uma hora eu vou contar para você testemunho de Santa Maria, que nós íamos saindo da igreja e nós ficamos no meio de um tiroteio. Deus sempre nos guardou, livrou meus filhos, minha família. Às vezes assaltaram do lado da onde a minha filha trabalha. Deus guardou aonde ela estava. Deus, ele é aquele que trabalha na mente das pessoas, na fração dos segundos e que te cuida. Se você está debaixo da mão de Deus, você só vai partir se Deus quiser. Porque quem governa a cabeça de quem vai lá assaltar e roubar é o próprio Deus. Ele é que trabalha com tudo. Você vai dizer, mas Deus assalta? Não, Deus não assalta, mas o mundo jaz no maligno e Deus está comandando tudo. Está tudo na permissão de Deus, meu irmão. Nenhuma folha de uma árvore se move se não for pela permissão de Deus. Então, se a tua casa está debaixo da orientação de Deus, se é servo fiel, você vai ter muralhas de fogo em volta. Você vai estar blindado pelo sangue. Aleluia! Você vai estar blindado pelo sangue. A sua família vai estar blindada pelo sangue. O seu matrimônio será um jardim fechado, um manancial selado. E nada vai poder entrar nas dependências daquilo que te pertence. Aleluia. Então, meus irmãos, tenha em mente isso. Que se você está saindo, não é importante, não é fazer um seguro no carro. Se você quiser ter um seguro, tenha, cada um faz o que quer, não estou dizendo que é pecado, mas o importante não é você ter um seguro no carro, o importante é você ter a mão de Deus sobre você. Você se conduzir, saber dirigir, pedir direção de Deus, dirigir com calma, deixar Deus tomar conta do seu carro, da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu trabalho e de tudo que você tem. Porque não vai adiantar você, aterrorizado por esse mundo e pelo que está acontecendo nesse mundo, colocar seguro, tranca nas portas, cadeado, corrente, ficar atribulado dentro de casa, não sair para a rua. Você vai deixar de viver, você vai ser um escravo do diabo e do sistema. Mas quem tem Deus,
ele não abusa do perigo, mas ele é guardado no perigo, tá certo? Pense em mente quantas vezes Deus tirou meu carro de uma pista para outra, que se contar, se falar as pessoas não acreditam, mas Deus tirou milagrosamente, porque eu estava saindo do culto, terminando meu culto da tarde, em consagração, em jejum, e Deus me guardou. Eu nem ia saber por que eu ia morrer. Os maiores livramentos que Deus nos dá, nós nem... Tem gente correndo atrás de campanha de livramento. Os maiores livramentos nós nem percebemos, acontece e fica no mundo espiritual. Naquele dia Deus permitiu eu ver com a minha família. Mas a grande maioria Deus te livrou, você nem sabe. Era um carro que ia passar por cima de você, era um caminhão que ia passar por cima do seu carro. Deus livrou no mundo espiritual, você nem viu. Mas naquele dia eu vi a mão de Deus tirando o carro dessa pista, colocando na outra, e quando o carro passou, Deus trouxe o carro para cima da pista de volta. Esse é o Deus que eu sirvo. Aleluia. Este é o Deus que nós servimos, meus irmãos. O Deus que tudo pode. O Deus que faz, e faz mesmo, mas é um Deus ordeiro, que nós não precisamos andar nos gabando ou nos autopromovendo naquilo que nós fizemos, ou naquilo que Ele faz, porque Ele é fiel. Vamos concluir esse estudo desses 3 braços estendidos do Espiritismo, que é a Umbanda, o Candomblé, Quimbandaria, em sequência, viu? O mais fraco, Umbanda, de médio teor, o Candomblé, e por si, com muita força, no lado espiritual da maldade, a Quimbandaria, que é a magia negra trabalhando diretamente com o diabo. Bom, concluímos dizendo que os adeptos dos cultos afro-brasileiros, são mais receptivos ao Evangelho de Jesus do que os kardecistas. Vocês lembram que nós falamos dos espíritas kardecistas no outro vídeo? Espiritismo em Foco? Pois bem, esse pessoal aqui dos cultos afros brasileiros são tem mais afeição pela igreja, mais facilmente se converte do que os próprios espíritas kardecistas. São mais receptivos ao Evangelho. Os adeptos do chamado autoespiritismo são arrogantes e presunçosos. Eles acham que porque já têm o Evangelho, segundo Allan Kardec, não precisam de Jesus. Então, apesar desses 3 braços estendidos do Espiritismo, que é chamados culto afros brasileiros, que fazem parte do Espiritismo e de ocultismo, terem muita força, eles são mais receptivos ao Evangelho do que os próprios espíritas. Porque o espírita, eu trabalhei com vários deles, é muito difícil. Eles querem doutrinar, eles querem reter o verdadeiro Evangelho, reter a verdadeira palavra, e eles querem se passar pelos verdadeiros pregadores do Evangelho, porque eles receberam, segundo eles, do Allan Kardec. Na verdade, esse Allan Kardec era uma pessoa completamente usada pelo diabo para infiltrar os escritos dele e a doutrina kardecista. Tá certo, meus irmãos? Falou com vocês o pastor Levi Longaray, é muito bom estar com vocês. Compartilhe, divulgue, acione o sininho da notificação e comente os nossos vídeos. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Que Deus abençoe e tenha em mente que tudo que nós falamos para você, você deve colocar em prática e viver, porque Deus é fiel. Um abraço, fique em Cristo. Em Cristo, não esqueça, jamais seremos enganados e jamais seremos confundidos.